falar? Pode falar. Não, é só agradecer mesmo. Alô, alô, alô? Agradecer o grande Jean Franco, excelente palestra. Falou até um pouquinho sobre industrialização, quanto é importante a gente brigar por isso, né? A gente já falou agora na palestra da Fran, quanto é importante do ponto de vista de segurança do trabalho também. Bora com o bate-papo. Mas antes a gente vai fazer mais um sorteio de quem postou no LinkedIn. E agora a gente vai dar um kit do Sintracom. Esse kit está desde o outro evento. A gente esquece de sortear. O Márcio vai fazer o sorteio agora com a mesma lista, tá? Da galera que fez a postagem no LinkedIn. E aí a gente já entrega. E eu já vou pedir para você subir aqui para você fazer a entrega, né? Claro, né? Rodolfo Belo, está aí? Levante. Aê, parabéns. Palmas. Tira aqui para tirar foto. E aí você já sabe, tem que se apresentar, né? Tem que contar a historinha rapidinho. Olá, bom dia. Eu sou Rodolfo, sou engenheiro civil. Trabalho na Leroy Merlin, segmento Pro. Estou aqui para conhecer o evento, né? E acredito que vocês também conhecem a Leroy Merlin, a gente está lá para atendê-los também. Que legal! Agora você vai matar a curiosidade rapidamente. Qual é a sua atuação dentro da Leroy? Vocês ficaram curiosos também, né? Gente, Leroy Merlin no Café da Conexão. Vamos ter bons patrocinadores, não vamos? Vamos, gente! Paga nós. Bom, eu sou da área de negócios e meu trabalho é desenvolver produtos e serviços para atender o segmento profissional da construção. Então, engenheiros, arquitetos, construtores, a gente está pronto para atendê-los. Muito bom! Aê, parabéns. Parabéns, Rodolfo. Bom, só parabenizar a todos mais uma vez, a Nina, todo mundo que está participando aqui do evento, nós do Sintracom São Paulo. É uma pequena lembrança aí. Convido a todos vocês também, reforço, para ir na nossa casa. A casa está de portas abertas, comer o pão de queijo, que tanto que a Nini fala, que é muito bom. A casa também é de vocês lá, o Sintracom, assim como o CREA está nos recebendo em casa, estamos sentindo muito bem à vontade. A Leroy Merlin, parabéns, filho, boa sorte. E o setor da construção, aquilo que eu falei, é uma família só. Tamo junto. Você imaginava que ia entregar para uma pessoa da Leroy o kit? Não, né? Muito legal isso. Eu já senti. E você sabia que existia o Sintracom, o Sindicato dos Trabalhadores? Mas já tomou café lá? Já comeu pão de... Então, vá. Agora tira a foto. Vamos lá, vamos lá. E fiquem para o final para gravar o depoimento depois, tá? Bom, agora, sem demoras, a gente vai fazer o seguinte. Nossos convidados para o nosso bate-papo. A gente faz algo realmente bem informal para a gente realmente gerar essa conexão com vocês. Então, a gente vai ficar aqui embaixo para a gente ouvir um pouquinho vocês. O pessoal vai abrir o microfone das mesas. Vocês... Eu sei que vocês estão todos ansiosos para fazer pergunta, só que a gente não vai poder passar de meia hora, tá? A gente vai fazer esse combinado. Perguntas rápidas, objetivas, palestrantes, perguntas direcionadas, se for para um profissional, se for mais, vocês respondam. E aí a gente vai fazer o seguinte, tentar também ser objetivos nas respostas, tá? Para a gente poder dar oportunidade para mais pessoas. Então, aqui embaixo vem Jean, Johnny, a Fran... e a Fabiana Albano. Johnny tá ferrado comigo. Só para ele eu já anotei 4 perguntas. Vamos aqui, vem cá. Vamos descer. Pegar aqui o... Leva. Tirar foto? Para ficar aqui em cima? Então vem. Não, vem, Fabi. Não, mas a gente quer que você comenta também. Não é só para... Se eles não fizerem pergunta para você, eu tenho uma boa. Se não fizerem pergunta para você, a gente faz. Isso. Consegue, né? Consegue. Então tá bom. Então vamos por partes, né? Eu sei que vocês estão assim se estapeando para fazer perguntas. Primeiro, quem gostaria de fazer perguntas? Um de cada vez, por favor. Pode tirar a música, tá? Pode cortar a música. Pode falar lá, ó,
Thaís, né? Seu nome? Aqui, ele fez primeiro. Quem fez primeiro? Primeiras damas, por favor. Vai. Eu queria fazer uma pergunta, acho que para o Johnny, que ficou responsável, acho que pelo professor, né? Pelo secretário que foi embora. Na verdade, é mais uma curiosidade, Johnny. Com relação à desapropriação, mais uma opinião mesmo, né? Você acredita que pagar para essas pessoas que estão ali ocupando um território que não é delas não acaba incentivando isso? A ter mais pessoas que façam essa forma? Na realidade, é por isso que tem um outro movimento, que também dá um outro café conexão, se for o caso, que é o movimento de regularização urbana, né, a chamada REURB, Regularização Urbana e Fundiária. Assim, é fundamental por várias questões, dentre elas essa. Né, porque você cria aí digamos assim, um ecossistema para você levar infraestrutura, para você dar o título para o proprietário, para você também poder fazer com que esse cidadão tenha direito a tudo aquilo, a todos os impostos que ele vem pagando. Então, tem esse movimento. Agora, naquelas áreas que não podem ser invadidas, a gente está tendo um aumento muito grande de loteamentos residenciais regulares. No caso do CREA São Paulo, a gente tem feito, inclusive ontem começou uma força-tarefa no Alto Tietê para, digamos, mitigar os efeitos dessas ocupações irregulares, né? E aí, por quê? Para você ter uma ocupação, você precisa de engenheiro, e é uma infração no Código de Ética o engenheiro atuar de uma maneira ilegal, né? Fazer uma obra sem um projeto aprovado e etc. Então, assim, eu vejo isso como um sinal de alerta realmente, né? Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, sem dúvida alguma, né? É isso? Respondeu? Obrigada pela pergunta. Aqui, depois já pode ir para o Bom, o meu é próximo. muito rápido, o meu é direcionado à Fran. Fran, eu gostaria de saber se você tem os dados de quanto o teu setor emprega hoje no Brasil nas fábricas e o quanto ele gera de emprego em canteiro físico de obra. Olha, eu não tenho esse dado preciso, exato, para te dizer, mas vou dizer que a construção a seco, a construção leve, ainda representa menos de 5% da construção no Brasil. Então, o número de empregos ainda é muito baixo, mas a gente espera que a construção industrializada cresça bastante. Pegando o gancho das duas perguntas, é importante a gente entender também o seguinte: o setor público, ele fica... Às vezes você vê alguns comentários do tipo, poxa, por que o setor público não adota essa tecnologia, construção seca, né, tal? Porque a construção pública ela tem uma série de freios e contrapesos, né, que são impostos, inclusive, pelas legislações. Então, quando você tem, por exemplo, o setor privado ele é muito mais, digamos assim, ágil em incorporar novas tecnologias. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não pode fazer incorporar uma nova técnica de pavimentação se você não tiver uma norma técnica para isso. Agora, dono de uma empresa, não. Dono de uma empresa, o cara, viu que o negócio está funcionando, ele aplica lá e já tem laudo técnico, já está reconhecido, ele manda ver. Então, é importante a gente também pensar nessa questão, né? O órgão público, ele, além de tudo, ele fica preso. E por isso que o setor privado tem uma agilidade muito maior, né? Então, por isso que, às vezes, há de se ponderar com carinho aquela questão das privatizações, porque, em alguns casos, elas realmente podem dar mais agilidade na incorporação de novas tecnologias na área de engenharia, né? Então, só um comentário. Isso aí é bem rápido, tá? Mas o CDHU de São Paulo já fez um chamamento para as construções modulares industrializadas. Então, teremos obras públicas em breve. Mas acho que nesse ínterim é porque tudo isso já é normatizado, né? Você Exato. falou de normas técnicas Exato. aqui também, né? Então já é normatizado. É mais por isso. Acho que tem mais alguém na fila aí? Ó, acho que ele estava na fila primeiro. Mas né? foi respondida a pergunta. É importante vocês sinalizarem se está sendo respondido. Ele tinha feito primeiro, lá atrás. Isso. Peraí. Ele faz e depois o senhor, tá bom? Pode falar. No fundo, eu. Não, tu mesmo. Eu? É. Sou Maurício, gerente de projetos. Minha pergunta é para o Johnny. Johnny, assim, realmente nós temos uma experiência ruim quando nós falamos de contrato unitário, né? Referente a aditivos, problemas em contrato. Porém, quando nós migramos para o contrato global,
esse problema de aditivos, de planilhas, acabou. Hoje o serviço público, ou alguém nunca pensou em fazer um contrato global bem amarrado contratualmente, com chave na mão, que a gente fala o termo, né, para não ter esse problema unitário? Eu concordo contigo, né? O chave na mão ele é interessante, mas muitos contratos, mesmo com valor global de contratação, ficam com aquela questão que o Monteiro colocou aqui, do projeto executivo inserido no escopo do contrato. Ou seja, a obra é licitada com um projeto básico, memorial descritivo altamente superficial, sem especificação técnica. E aí, para resolver esse problema, o que o órgão público faz? Coloca o projeto executivo no escopo do contrato. Pô, aí acabou. Porque o projeto executivo, o cara vai, por exemplo, você definiu lá como item de maior relevância, que eu também acho errado, estaca pré-moldada de concreto, por exemplo. Mas você não tem uma sondagem do terreno. Quem adivinhou que a estaca é pré-moldada de concreto? Aí no projeto, o cara chega à conclusão que é melhor colocar a estaca hélice contínua. Você já tem um problema administrativo, porque pediu acervos técnicos, item de maior relevância, de estaca pré-moldada de concreto, sendo que a solução é estaca hélice contínua. Ou seja, a construtora XPTO não participou porque ela não tinha testado de hélice contínua. Né? Ela participou porque ela não tinha de pré-moldado, mas ela tinha de hélice contínua. Aí já começou errado. E aí o cara vai mudando, e mesmo com um contrato com preço global, se você tiver essa relativização dos itens a serem executados por meio de um projeto executivo elaborado pelo contratado, vai aditar. Porque o cara vai justificar tecnicamente que foi mal projetado. Então, assim, eu concordo contigo que é uma ferramenta, mas ela por si só não resolve. Você tem que ter todo um conjunto de medidas para tentar resolver isso. Mas eu concordo contigo, é uma opção. Tá, posso comentar rapidinho? Eu achei interessante a pergunta, mas eu queria só trazer uma reflexão. Toda vez que você vai para um preço fechado, para um turnkey, que foi a solução indicada, você tem um problema que você não visualiza mais o que o cara está quantificando, precificando. Ao passo que toda vez que você pede uma planilha orçamentária, você dá a possibilidade da comissão de licitação verificar se o quantitativo que o cara está levantando está certo, pelo menos com base no projeto que eles receberam como licitação. Se você vai para o turnkey, você pode amarrar, como o Johnny falou, aos projetos que foram ofertados à época da licitação, e se não houver mudança nesses projetos, você não aceita termo aditivo, correto? Mas você não está indo para a máxima eficiência. Você tem dois problemas. Um, que você não vai saber o quanto que ele está precificando, nem o que ele está precificando. E outra, ele está precificando risco pelo preço fechado, e a gente também não sabe quanto que ele está precificando de risco. Tá? Eu acho que é uma solução. Tudo é uma solução, mas você tem pontos contra e a favor, né? Alguém quer comentar? Não? Podemos ir para a próxima. Estou gostando, vocês estão dinâmicos. Acho que o Marcelo levantou a mão, mas tinha gente na fila. Pode. Vai. Vai? Não, ele primeiro. Me escreve aí, viu, prof? Me escreve aí. Gente, é legal vocês falarem o nome e a empresa, tá? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luiz Antônio, técnico de segurança aposentado, professor de educação física e fui da Poli-USP, num curso de pós-graduação em ergonomia de processo de produção também. E, Gianfranco, eu não poderia deixar de compartilhar com você, há 40 anos aí na área de segurança do trabalho, uma questão, em toda a sua fala, eu fiquei aqui matutando. Dentro dos cursos de engenharia, eu estou num CREA, diante de vários engenheiros, uma coisa que eu percebo ao longo dos anos. E quantas vezes eu me bati de frente com engenheiros, como técnico de segurança, na questão que deveria ser uma disciplina obrigatória, Gianfranco, percepção para os riscos, como disciplina. Até porque, numa empresa por onde eu passei, ministrando um curso de CIPA, para o Senai de Mogi das Cruzes, fiquei 12 anos como instrutor do Senai, prestando serviço. Sabe o que ele me falou numa planta de papel e celulose? Aqui, Luiz, os riscos, o pessoal encara os riscos como uma gravura, como uma paisagem. Já se acostumaram. O próprio presidente da CIPA, engenheiro mecânico, hein? Então, eu quero compartilhar com você uma coisa que me aborrece e me incomoda, me inquieta.
A engenharia, com todo respeito à engenharia, e eu passei pela Poli quase 2 anos lá num curso lá dessa pós-graduação, e a gente percebe que não tem como disciplina obrigatória a chamada percepção para os riscos. Você falou do começo até o fim. Na sua fala, eu fiquei pensando, percepção para os riscos. A segurança tem que estar no projeto, começa no projeto, sem sobre dúvida, e vai até o fim. Quando eu projeto um veículo, uma máquina, um motor de um carro, eu tenho que pensar na manutenção. Eu passei pelo polo petroquímico, lá era manutenção a cada 2 anos, na Petroquímica União, onde eu fiquei lá 10 anos, e entravam lá, em 2002 eu estava lá, tinha 9.800 pessoas só de contratada, pasmem, durante 40 dias daquela planta. Então, nesses novos projetos, como citou a colega aí, nos novos métodos construtivos, diminuir mão de obra é fundamental. Claro, o que eu vou fazer com essa mão de obra? Profissionaliza, filho, joga para outros pontos com uma qualificação melhor. Então, agora eu vou fechar. Percepção para os riscos, Gianfranco, é uma disciplina obrigatória. Eu vejo, já conversei com engenheiros, com todo respeito novamente falando, não tem percepção nenhuma para riscos, cara. Então, isso tem que começar na base. Isso que eu queria compartilhar e ouvir a sua opinião. Obrigado. Ô, Luiz, depois da sua palestra, quer dizer, pergunta... eu vou contar um histórico. Eu me formei em Engenharia Civil em 82. Meu primeiro trabalho foi em 1983, uma obra no Guarujá. Eu não ligava para a segurança. Eu achava que segurança de trabalho era uma coisa que o capeta inventou para atrapalhar a produção na minha obra. Eu não ligava para isso. Não é que eu não ligava, eu odiava, como todos os engenheiros da época, na grande maioria. E um dia tive um acidente quase fatal. Eu tive que colocar a vítima na garupa da minha moto, naquela época, levar ele para o pronto-socorro, rezar para ele não morrer, e eu sabia que tinha um responsável, que era eu. Eu nunca tinha feito inspeção de segurança, não exigia. Então, eu percebi da pior forma que segurança do trabalho é importante para a vida e para o desempenho das empresas e das pessoas. Só que é o seguinte, a gente tem uma cultura de segurança no país muito ruim, o trânsito da gente. O que significa o sinal amarelo do semáforo no Código de Trânsito brasileiro? Acelera. No Código de Trânsito está dizendo, atenção, reduz, a gente acelera. Quem reduz é louco, é mal visto. Então a gente está num mundo onde fazer errado é bom. E com relação à segurança, gente, tem que aprender, acho que não é nem na faculdade, é na escola inicial, na base. Você viu, meio ambiente, as crianças já aprendem hoje, já tem uma visão diferenciada. O mesmo vai acontecer com a segurança. O mesmo vai acontecer. A nossa geração está estragada. Por isso que tem que ter polícia, Ministério Público, Ministério do Trabalho. Cara, se não tivesse, não precisava tanto. Né? Deixa eu só fazer um comentário no que o Jean falou. E a gente também tem um problema cultural. A gente acaba não enxergando a importância da engenharia de segurança do trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Naquele acidente que teve na Marginal Pinheiros, da Acciona, né, do buraco lá do metrô, que abriu, né, que entrou aquela água da Marginal, tudo lá, o principal foco foi no porquê do acidente. Não estou dizendo que não tem que se preocupar com isso, não. Acho que realmente precisa entender o porquê para não deixar acontecer de novo. Mas pouquíssimo foi falado de como a engenharia de segurança funcionou ali, porque ninguém morreu. Ninguém se machucou gravemente. Ali você teve 2 operários que tiveram contato com aquela água contaminada e foram levados para o hospital, né, mas não teve maiores implicações, até onde eu sei. Né? Mas assim, era um acidente de grandes proporções, que a engenharia de segurança funcionou muito bem, e isso aí foi completamente, digamos assim, deixado em terceiro plano para ficar focado em outras questões. Então a gente tem um problema cultural. Né? A gente precisa valorizar mais a engenharia de segurança. Né? Além dessa percepção de risco, que eu acho importante, mas realmente as universidades, aí cabe um outro café conexão, porque... Por que isso não está na grade curricular? Né? A gente tem uma série de fatores nesse sentido, mas também tem essa questão da pouca valorização que é dada, infelizmente. Essa questão de prevenção, né? Quem me conhece sabe que eu sou mega tarado por aviação, sou aviador por paixão. Né? E a gente costuma falar o seguinte, todo dia, cerca de 250 mil voos no mundo decolam e pousam em segurança e ninguém noticia.
né? Basta um único acidente e todo mundo cai matando, né? Mas ninguém vê o que acontece no dia a dia, é bem o que o Johnny falou, né? Eu duvido que noticiaram que estava extremamente segura a obra lá. Ninguém noticia isso. Ninguém fala, né? Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu vou dar a oportunidade para a Fabi se despedir. Infelizmente, ela não vai conseguir responder minha pergunta, que eu ia tocar no assunto lá da Praia Grande, mas eu vou segurar. Não, ela tá muito atrasada. Eu não vou fazer essa, porque ia dar um papo muito bom, porque o Márcio é de estrutura, o assunto é estrutural, mas a gente guarda para a próxima. Para o próximo café. Gente, desculpa, é que eu tenho mesmo uma agenda, eu já estou atrasada. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E quando tiver, estou à disposição. Tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Obrigado, Fabi. Aproveite e dá uma palhinha da Praia Grande. Já se colocou no assunto? Eu quero só colocar uma observação também sobre a questão de gestão de riscos, né? É um assunto que eu gosto demais. Lá dentro do YouTube tem alguns vídeos que eu gravei falando sobre a importância da percepção da gestão de riscos. Por quê? Eu sou de qualidade, né? Eu trabalhei durante muitos anos implantando gestão de qualidade dentro de construtora, trabalhei tocando aí 25 canteiros de obra paralelamente, aí, fazendo a gestão de qualidade, certificação. E um dos assuntos que eu falo muito dentro do YouTube, vocês podem assistir, e eu não vou repetir aqui, porque vocês podem assistir lá para não tomar o tempo, é sobre a percepção da gestão de riscos. Não é sobre só a questão da segurança. É a gestão de risco para o seu negócio. Vai abrir uma empresa? Você sabe avaliar os riscos para você abrir uma empresa? Você vai sair de casa, você consegue avaliar o risco? Se você vai de metrô, se você vai de carro? Isso tem que estar na nossa cultura de vida. Quando você começa a entender o que é gerir riscos, você começa a ter, com certeza, decisões mais assertivas, e a questão da segurança do trabalho vai estar tão fluido, vai ser tão aculturado na sua vida, que você não vai precisar mais ter tantas medidas bruscas para tratar de maneira corretiva, porque aquilo já vai estar tão inserido que vai ser natural a prevenção. Incorpora, faz parte do dia a dia. Assim como você acordar, vestir a sua roupa e trabalhar, é natural. Só vou fazer o último comentário, que eu tenho uma pergunta também para o Johnny. Você quer aprender a fazer gestão de risco? Antes de moto, em qualquer lugar, não precisa ser em São Paulo, mas qualquer lugar, no verão. Todo dia você vai olhar para o céu e vai avaliar se você vai mesmo sair ou não, para não tomar chuva. Deixa eu fazer minha pergunta. Vamos lá, próxima. O senhor já levantou a mão várias vezes. Pode ir. Vai lá. Bom, boa tarde. É para o Johnny. Opa. Eu sou Ayrton, eu sou da AG, da ROD, que nós estamos aqui no Brasil para fazer alguns investimentos. E não é da área de engenharia, mas é uma área que a gente também pensa nisso, porque aqui são vários assuntos que eu vejo que está sendo comentado. O secretário estava falando aí sobre obras públicas, tal, investimento, tal. Para se fazer investimento em qualquer local aqui no Brasil, ainda mais na área de moradia, eu gostaria de saber, com o plano diretor novo que está saindo, o que qualquer investidor que chegar no Brasil hoje e for fazer investimento na área de moradia, de construção de moradia, o que o CREA pode auxiliar, nos ajudar, para a gente ter aí aprovações de alguns projetos que a gente tem intenção de colocar, para saber se é necessário, junto com o CREA, fazer aí a análise de risco e aprovações também, que eu ouvi o secretário falar em questão de pavimentações, de esgoto, e aquelas coisas todas, em áreas que às vezes você acha que está aprovada, e às vezes você falam que está, mas chega lá não está. Eu gostaria de saber do senhor que o senhor pode me dar uma ideia, um parecer sobre isso? Olha, é um assunto, né, bastante amplo. Primeiro, precisaria entender o tipo, né, de investimento, o tipo de obra, o padrão. Assim, a gente tem uma linha, né, que a gente defende muito aqui, a questão técnica. Então, uma pesquisa de mercado, verificar
qual é o tipo de habitação, para onde, porque hoje, se você verificar aqui em São Paulo, você vê que tem muito lançamento, mas lançamento pulverizado aqui, Jardins, Perdizes, Vila Mariana, né? Quando você vai para as áreas, para as franjas da cidade, vamos dizer assim, você não vê tantos lançamentos, né? Então, isso aí também mostra uma tendência que é bom o investidor ficar esperto. Agora, do ponto de vista do CREA, a gente pode auxiliar com o profissional correto, as empresas registradas. Profissional correto, que eu falo o seguinte, o tipo de habilitação necessária para o empreendimento que você quer fazer. Por exemplo, a Câmara Técnica de Vinícolas do Governo do Estado de São Paulo nos procurou para que a gente os auxilie nas habilitações necessárias para implantar uma vinícola, que está tendo uma explosão de vinícola no interior de São Paulo, né? E você tem as mais variadas habilitações de engenharia, e a Câmara Técnica do Governo do Estado nos procurou para entender quais são os profissionais e quais são as empresas registradas que podem atuar nessa área. Então, assim, a gente se debruça sobre o assunto, atua com o maior prazer. Então, dependendo da especificidade, a gente pode fazer, inclusive, essa mediação junto à prefeitura, no sentido de verificar qual é as travas da determinada região com relação ao plano diretor e etc. Né? Mesmo porque o plano diretor, a gente já tem aí um movimento no sentido de fazer uma capacitação aqui dentro do CREA São Paulo, porque como é um assunto novo, é importante a gente entender agora quais são as possibilidades com essa nova diretriz. Então, o CREA São Paulo está de portas abertas para receber, a gente pode até marcar aí, sentar e verificar qual é o tipo, entender e auxiliar da melhor maneira possível. Mais na área popular, tá? Investimento na área popular. Que precisa, né? Na realidade, a gente está tendo aí uma demanda, por isso o governo do Estado está pegando muito forte nisso, inclusive com construção seca. A Tec Verde, né, fez aquelas obras lá no litoral. O próprio governo do Estado de São Paulo acho que está querendo lançar agora 15 mil unidades habitacionais com steel frame, né, com construção seca. Então, assim, a gente está num momento bom para esse tipo de discussão. Próxima. Aqui já tinha perguntado, vai. Pode ir. Eu sou o Michel, da SC Consultoria. A minha pergunta vai para a Fran. Fran, a gente está recebendo algumas demandas exatamente do seu caso, né? Obras que já foram previstas em alvenaria, bloco cerâmico, né? E no decorrer da obra, a obra resolveu mudar para light steel frame, né? Só que nós temos problemas porque as esquadrias foram dimensionadas com vãos muito grandes, né? E toda a interface da envoltória da esquadria foi substituída para steel frame. Então, a gente queria saber como é que está o desenvolvimento, né, se tem algum estudo quanto a isso, porque a gente, pensando numa janela de 1 metro por 1 metro, a gente tem uma situação no vão. Agora, numa janela de 5 metros por 3, a coisa muda. Né? Então, a gente tem, para esquadrias, voltadas para esquadrias, laboratórios, né, certificados com Inmetro para ensaiar as esquadrias. Só que elas são ensaiadas em alvenaria. Né? Eu queria saber se as normas com relação a steel frame estão sendo atualizadas pensando nessa interface entre concreto, steel frame e caixilha. Sim, a norma do steel frame e a norma do D-frame para a edificação como um todo já contempla esses detalhes de caixilho. Tá? O tamanho do vão não é problema. O que você vai fazer é dimensionar o aço, como qualquer projetista aí de aço vai fazer o dimensionamento desse vão, treliças, para fazer o vão. O grande ponto que você mostrou, que eu acho que é o mais importante, a obra ela foi pensada em alvenaria e agora quer mudar para o steel frame. O que acontece quando eu faço isso? Eu não vou tirar o melhor de nenhum dos dois sistemas. Por quê? Ou eu vou ter que refazer o meu projeto de caixilharia para se adequar ao meu projeto de steel frame, ou eu vou ter que fazer o meu steel frame se adequar ao projeto existente. É o que vem acontecendo. É o que vai acontecer. Ele tem que se adaptar para receber a esquadria. Exatamente. E aí você vai ter um sistema que você não vai tirar o melhor dele. O que ele comentou, você tem um sistema mais leve, foi dimensionado para um sistema mais pesado.
toda a estrutura principal, superestrutura do edifício, está superdimensionada. Inclusive as fixações da esquadria, ela é diferente quando você muda para o Totalmente steel diferente. frame. Então esses pontos de apoios, de fixações também impactam no dimensionamento steel frame, as reações. Exato. E aí é uma demanda que, né, se a gente não tem ensaios, não tem testes feitos, fica um pouco em aberto. Exato. Né? Não, a norma ela já contempla, tá? A questão das as normas de edificação, 100% steel frame já contempla, e a norma de fachadas também vem para contemplar esse tipo de interface. Vai. Liga o microfone sempre. Ele escreveu direitinho. Ele anotou do começo ao fim. É o seguinte. Eu saio daqui hoje, abril e março, com uma vitória. Eu consegui do Johnny colocar um síndico engenheiro na comissão de engenharia condominial. Eu consegui essa situação. Aliás, eu faço, trago a você o abraço a toda a Olha. Muito obrigado. Manda outro para ela. Oh. Obrigada. Fique tranquilo. Pode ficar tranquilo. E a doutora Clarissa, que é advogada, fica tranquilo. Não, e a americana, ela vizinha da minha terra. Olha que eu sou do interior lá do ladinho, hein? Olha que eu sou de Santa Bárbara. Nós é tudo vizinho. Depois desse Bárbara, não precisa nem falar, né? Até mesmo. Sou. Isso, nascido em Tupã. Offset. Para introduzir a construção seca no segmento de e principalmente nos loteamentos. Mas eu quero fazer uma pergunta: qual é a garantia para as casas? As mesmas garantias que você tem que atender com, inclusive, a nova norma de garantias de edificações com qualquer outro sistema construtivo. Seja você fazendo uma parede de concreto, de tijolo, de papel ou de light steel frame. Toda a construção tem que atender a nova norma de garantias. Já existem condomínios. O condomínio que eu mostrei para o senhor, em Colatina, no Espírito Santo, são mais de 100 unidades. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, também tem 200 e poucas unidades. O Alphaville, hoje, já constrói e vende algumas casas em light steel frame dentro dos seus condomínios. Então, não tem perigo, não tem risco diferente do risco de outros sistemas. Deixa eu fazer um comentário. O desafio com relação a essas novas tecnologias de construção, as construções off-site, né, fora do canteiro, é a gente fazer com que o órgão público se adapte a elas. Não estou falando nem de norma técnica, nada. É porque é o seguinte: você vai fazer uma obra para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, financiada pela Caixa, a Caixa faz as medições da construtora por tudo aquilo que está executado no canteiro. Então, assim, o fiscal da Caixa chega lá, se você tiver assentado o piso cerâmico e não tiver rejuntado, ele não te paga o piso cerâmico. Simples assim. Ele não, em que pese o fato do rejunte representar 0,00003% do valor, não está acabado, eu não pago. Essa é a visão. Agora, você pega uma construção, por exemplo, fora do canteiro, 70% dela é feita no canteiro da empresa. Agora, quem que vai estar pagando
quem que vai estar pagando? O construtor, ele precisa receber. Ele não pode só receber na hora que esse material chegar na obra, porque na hora que chegar na obra está praticamente pronto, vai montar igual um Lego. Então a gente tem um desafio, uma questão cultural aí, que a gente precisa vencer para que o órgão público possa, juntamente, aí é bom saber que tem um advogado aqui na plateia também, a gente precisa muito trabalhar em parceria com os advogados e com o legislativo. Por exemplo, vocês sabem, e aí é importante esse dado, por exemplo, a Lesp, para onde a Fabiana está vendo agora, vocês sabem quantos engenheiros tem na Lesp? 2. 2 engenheiros, no meio de 90 e tantos deputados, 94 deputados, 2 engenheiros, que é o Ricardo Madalena e o Tomé Abdu. Só. Então, assim, aí você fala, mas qual que é o problema disso? É que a gente fica com medidas ligadas à engenharia muito fragmentadas. E aí a gente tem uns termos de cooperação, por exemplo, com a OAB, justamente na questão da REURB, que eu citei aqui, para a gente poder avançar mais de maneira assertiva, porque a gente vai precisar da legislação, a gente vai precisar da parte legal. Então, só o CREA desconectado com isso, a gente avança muito pouco. A gente precisa estar ligado com esses outros órgãos de peso para poder avançar. É. Pode falar, Márcio. Não vou dizer impressionado, eu estou extremamente satisfeito que pessoas vieram aqui já citando a nova norma de garantias, porque a Aline está lutando muito por isso. A doutora Clarissa achou que ela ia passar desapercebida, você viu? O Johnny já puxou a orelha, falou, mas se vocês puxarem o primeiro CREA Capacita de 23, o primeiro, não sei se a Amanda está aí ainda, o primeiro CREA Capacita de 23, a gente abordou a nova norma de garantias, o lançamento foi praticamente aqui com a gente, e também as patologias e identificações para linkar os 2 temas. Está lá no canal do YouTube, no TV CREASP, dá uma olhadinha lá. Mas, Johnny, é que assim, a gente sabe que aqui vocês fazem direitinho. Né? É lá fora que a gente sofre. Eu vou colocar só uma observação e aí o Márcio tem uma pergunta e a gente olha, está previsto para encerrar 13 horas, se vocês quiserem fazer mais... Eu sei da minha pergunta para a plateia. Tá, agora deixa eu só fazer um comentário. Você falou sobre a Lesp. 94 deputados, 2 engenheiros. Eu sou uma das pessoas que estou sempre na Lesp. Sou mãe atípica, participo ali da Lesp, das reuniões, para discutir sobre questões de acessibilidade, enfim. E eu vou ser muito sincera para vocês. A maioria das minhas discussões, quando eu vou para uma reunião na Lesp, não é para falar de plano de saúde. Eu vou falar uma coisa muito básica. As clínicas hoje, que a briga é só para atender, a maioria está tudo irregular. Então, eu estou falando para vocês que a gente precisa levar a engenharia realmente para os outros lugares. Porque, às vezes, a gente fica tão preocupado se o convênio está atendendo que a gente esquece de olhar se aquela clínica tem um alvará de funcionamento. E, às vezes, ela nem tem. Então, o buraco é bem mais embaixo e é muito importante o que você falou, da gente começar a avançar mesmo. E o Café da Conexão, a gente está aqui, todo mundo, né, doutora Clarissa, marcando o território que a gente vai avançar. A gente está ganhando espaço. E para o lado bom, claro. Márcio, pode fazer a sua pergunta? Vou deixar o Márcio fazer a pergunta. Não, deixa para o público. Quem está querendo Pode fazer. Eu tenho uma pergunta direcionada ao Johnny, à Franciele e ao Jean Franco. Dependendo da pergunta, você responde primeiro, tá, Franciele? Tá. Meu nome é Marcelo Frota Lassarotti, eu sou corretor e consultor de imóveis, trabalho com apartamentos em obra, prontos e lançamentos. A minha pergunta o que os clientes perguntam. Marcelo, essa árvore que está aqui na frente da calçada, o que está aqui no meio do empreendimento que vocês vão lançar, essa árvore, vocês vão transportar ela para algum lugar? Vai ser replantada em algum lugar? Ou se vocês tiveram um cuidado de repente, verificar que, de repente, essa árvore também ela pode estar contaminada por cupim. O que é feito nessa questão? E detalhe, eu estou fazendo as minhas anotações com a caneta do CREA e o caderno do Sintracom, que eu ganhei da outra edição. Agradecido.
gente tá em todos os cafés da Conexão e todos os nossos eventos. Sim, Muito obrigado. A gente tem 2 participantes assíduos. Você quer começar? Você quer que eu vou? Posso? Nosso síndico honorário É. e você representando toda a classe de corretores. Olha, respondendo a questão, começando aqui tentando jogar um pouco de luz na questão, quando você tem uma situação exatamente do jeito que você descreveu, a primeira coisa é pedir avaliação do engenheiro ambiental, do engenheiro agrônomo, do engenheiro florestal, para tipificar aquela vegetação, aquela árvore, e saber qual é o encaminhamento. Se é um caso de replantio, porque dependendo da árvore você não pode nem mexer nela, né? Se é um caso de tratamento dela, porque está para cair, etc. Então, para você ter uma ideia, aqui no CREA São Paulo a gente desenvolveu um trabalho, um comitê de arborização, que lançou um manual justamente para auxiliar os municípios para evitar aquelas chamadas podas drásticas, né? Aquelas árvores que você vê todas peladas, sem qualquer tipo de vegetação, que é podada de uma maneira inadequada. Então, a conservação delas também é importante. Então, o que eu te diria? Pedir a avaliação do engenheiro habilitado, que não serei eu sou civil, né? Tem que ser um engenheiro agrônomo, florestal, né? Dependendo da formação, um engenheiro ambiental, mas basicamente o agrônomo e o florestal, para eles poderem dizer o que você vai fazer com aquela árvore, né? Tudo isso aí baseado o quê? Num laudo com RT, com anotação de responsabilidade técnica. Importante a gente citar a importância da RT, né? Que dentro do CREA a gente não podia deixar de falar nisso. A RT, para vocês terem ideia do peso desse documento, naquele caso de Brumadinho, aquela tragédia de Brumadinho, muita gente foi ouvida. E não vou querer entrar no mérito técnico da questão aqui, mas quem foi preso? Os 2 engenheiros que estavam com a RT ativa no caso. Foram presos. E volto a dizer, não vou entrar no mérito técnico, se deveriam ou não ser presos, mas fato é que tinham RT e foram presos. Então, eis a importância de você ter uma anotação de responsabilidade técnica. Então, no seu caso, chama um profissional habilitado, pede para ele laudar, te dá uma RT, aí você fica mais tranquilo. Calma que ele tem mais perguntas, vai. Só um detalhe, na Inglaterra, recentemente, um cara foi preso porque ele arrancou uma árvore de 200 anos. Pensou? Só para fazer pipa aqui no Brasil? Você já terminou? Tá, vai. É isso. Alguém quer mais comentar? Só para linkar com os temas aqui das nossas palestras, acho que o secretário falou um pouco sobre EIA-RIMA, né? Se a gente expandir essa ideia, né, de uma única árvore, né, para uma área verde, qualquer coisa do tipo, é o que a gente fala, que o Johnny comentou aqui, do engenheiro florestal, engenheiro ambiental, é o cara que vai fazer o estudo do impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, né? São esses 2 documentos que vão conduzir a permissão de um tipo de obra ou não. Inclusive, uma das minhas perguntas que eu ia fazer, mas depois a gente bate um papo mais à frente, que é sobre licenciamento ambiental, né? Tem até projeto de lei em Brasília para tentar facilitar licenciamento ambiental, porque é muito burocrático, né, em grandes áreas. Tem muito a ver com isso, né? Só a gente reduz você reduziu para um universo, né, pequeno de uma árvore, mas o conceito é o mesmo. Mais perguntas? As 2 últimas. Você e aí o próximo e a gente encerra. Tudo bem, pessoal? Ele e depois o senhor. Combinado? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guna, sou engenheiro civil da ATEX do Brasil. A pergunta talvez seja em conjunto com o Jean e com o Johnny, que é o seguinte. Perante aquela apresentação, Jean, que você fez do prédio vizinho, fazendo aquela troca da luz piloto, que eu acredito que seja, vários prédios de São Paulo, a grande maioria, eu acredito, não tenha sequer um guarda-corpo. Muito menos um acesso de pessoas para que possa fazer, principalmente, manutenção de fachadas. O prédio daqui, como informou, você tem a passagem, a pessoa faz a manutenção normalmente. Nos prédios antigos de São Paulo, durante um período da minha vida que eu fui síndico, acompanhei diversas palestras do Johnny, e nunca me atentei para isso, e hoje me chamou a atenção. Várias empresas que a gente contratava para fazer as revitalizações de fachada, que não tinham esses acessos, esses locais de ancoragem para poder colocar todo o equipamento, eles trançavam cordas ao redor de caixa d'água, enfim, de qualquer aparato que possa jogar uma corda pela fachada. Diante disso, os riscos, né, e, Johnny, como que o CREA pode auxiliar, eu não digo, assim, fiscalizar, lógico, mas totalmente não punir o condomínio. Tá? Então, assim, é uma
questão difícil da gente poder analisar, mas como que a atuação de cada um de vocês pode auxiliar nos condomínios dessa forma? E eu vou só contar uma curiosidade para vocês antes de começarem a responder. Uma curiosidade, tá? Eles me deram essa liberdade. Ele e o Jean descobriram aqui no evento que o outro fazia sendo vizinhos. E eles se encontraram aqui no Café da Conexão, tá? Já está gravado o depoimento para ir para as redes sociais, né? Pronto. Não ia perder essa. Pode ir primeiro. Temos um problema grave, que é a falta de projeto para o serviço de manutenção de fachada. Acessos a locais de fachada, caixas d'água, casas de máquina, borda de periferia, são um drama, porque o risco realmente é enorme. Aí vem na ausência de dispositivos normativos, a NR18 hoje, a norma regulamentadora 18, especifica que edificações têm que ter dispositivos de ancoragem para você poder fazer a fixação desse sistema. E a norma diz que qualquer trabalho que vai de fixação, de sustentação de elemento de balancinho, cadeirinha, tem que ter projeto. Agora, eu vejo isso aí até como uma oportunidade de negócio, gente. Se a gente criar algum dispositivo alternativo que dá essa mínima segurança para o trabalhador, vai ser uma obrigação. Agora, o problema é o seguinte: aconteceu o acidente, mesmo o síndico nunca tendo visto o projeto, ele vai ser responsabilizado. Então, temos um problema. O síndico vai ser responsabilizado. Olha, eu vou falar para você, empresa de manutenção de fachada, pouquíssimas emitem ART. Vamos falar a verdade, vamos falar do mundo real. Quando eu faço orçamento, eu tenho 3 preços: 150, 80, 70. Por que essa disparidade? Quem vai ser contratado? A de 70, que não tem vínculo empregatício, não tem engenheiro, não tem eu não tenho a rastreabilidade da corda, do cabo, se ele tem equipamento, se ele tem exame médico, se ele está capacitado para fazer trabalho à altura, se o equipamento dele é certificado. Gente, esse é o drama. A gente piora a situação, que já está ruim, com uma empresa não habilitada, né, para fazer aquela atividade. Então, temos um grande problema. Temos que tentar resolver isso aí. Então, mas sabe o que aconteceu? No meu caso, eu fui pintar. Eu também tenho esse parafuso a menos, também sou síndico no meu prédio. Tá eu. Telhado de vidro. Né? E tá aí o Moretti, presidente do IPEA, chegou ali e fala: Moretti, dá um. Moretti tá aí, o Moretti é amigo, presidente do IPEA. E o Moretti sabe que depois que a gente entra no CREA, a gente não pode ver uma eleição que a gente quer participar, né, Moretti? Até de síndico, né? E lá no meu prédio, por exemplo, eu fui pintar a fachada do prédio, e também por uma questão de impermeabilização. Então, quais foram as minhas... Mas eu sou síndico lá. Quais foram as condições? Que a empresa tivesse registro no conselho e que tivesse engenheiro de segurança para poder liberar, porque era um serviço extremamente, né, complexo. E outra, além da empresa atender esses predicados, eu pedi para contratar também uma segunda empresa para fazer a fiscalização de todo esse serviço e para verificar a aderência entre o contrato e aquilo que estava sendo executado, porque alguém tem que fazer isso e não serei eu que sou síndico. Quando eu levei isso para a Assembleia, a primeira pergunta na Assembleia foi a seguinte: mas precisa contratar essa empresa? Eu falei: não precisa. Se alguém aqui se habilitar a fazer isso aí com RT, tudo certinho, graciosamente para o condomínio, não precisa. Alguém se habilita? Aí ficou assim, ó, igual tá aqui, ninguém se habilitou, né? Aí eu falei: é por isso que a gente precisa contratar alguém. E aí contratou, mas eu tive que peitar lá a Assembleia para, além de contratar uma empresa que com certeza não era mais barata, eu tive que contratar uma segunda empresa para verificar aquilo que estava sendo feito. Porque na hora que chegava para eu pagar, para eu liberar o pagamento, eu só via quantos por cento está executado? 30%. Está assinado pelo engenheiro? Tá. Eu liberava com o olho fechado, porque já tinha um cara se responsabilizando por isso. Então a gente passa também por uma questão cultural. Agora, o que o CREA pode fazer por isso? Aquilo que já tem feito, que é fiscalizar. A gente tem forças-tarefas, inclusive na área de condomínios. Muitas forças-tarefas, né? Inclusive, no momento, está tendo uma lá na região do Alto Tietê, né? Na área de condomínios residenciais. E orientar. O CREA São Paulo pode orientar. Chega lá um síndico que é leigo e fala: olha, eu preciso que alguém me ajude a analisar essas ARTs que estão sendo entregues. Mas mais importante que isso, que eu acho que tem que ser uma frente, não só do Café Conexão, como exemplo de amanhã também, fazer com que do lado do síndico tenha um profissional para analisar as ARTs.
Porque, por exemplo, o síndico ele recebe uma RRT de um arquiteto, certo? Só que, por exemplo, pouquíssimos síndicos sabem que o CAL não permite que numa mesma RRT o profissional seja responsável por projeto e obra. Ou seja, quando chega uma RRT de projeto para o síndico, ele acha que está ok, mas não está. Porque se der um problema na obra, o profissional pode muito bem falar assim, mas minha responsabilidade é projeto, eu não estou acompanhando a obra. Então, assim, a gente precisa ter um profissional, um técnico, que saiba analisar todas essas nuances para instruir corretamente o síndico, porque no final das contas, quem vai pagar a conta com os próprios bens é o síndico. Quando deixa de dar uma manutenção normativa e a construtora deixa de arcar com a responsabilidade dela porque não foi dada a manutenção, o certo não é o condomínio pagar, o certo é o síndico pagar. Se tem lá um morador um pouco mais atento a isso, vai falar, peraí, por que eu vou ter que pagar pela falta de uma manutenção que deveria ter sido dada preventiva, a qual a sua ausência implicou na baixa de responsabilidade da construtora? Na hora que os síndicos perceberem o tamanho do problema que eles têm na mão e o tamanho do dano que pode causar ao seu patrimônio, com certeza ele vai pôr alguém do lado dele, e com todo respeito ao profissional de educação física, por exemplo, tem muito síndico que prefere ter um professor na academia do que um engenheiro acompanhando as obras. Então, assim, é um problema cultural. Com todo respeito, eu gosto de treinar, corro, faço meu exercício, acho bacana pra caramba, né? Mas eu acho que cada coisa no seu lugar, né? Desculpa se eu me alonguei, viu? Posso fazer um comentário? Pessoal, só complementando. Não. Dentro da segurança do trabalho, essa amarração de cordas infinitas para poder descer, isso é viável? É possível? Pode ser feito projeto, isso na ausência de outro dispositivo, é isso que eu tenho. Mas eu tenho que ter um projeto. Alguém vai ter que dizer que isso Alguém vai ter que atende assinar o requisito. por isso. Porque eu tenho que ter carga, eu alguém preciso vai saber ter que se aquela corda é nova, se aquela distribuição de cordas é suficiente para retenção de queda, caso aconteça. Eu posso usar, mas é uma gambiarra, quer dizer, é complexo. E a gente estava falando de responsabilidade criminal. Doutora, não existe aí responsabilidade em eligendo e responsabilidade em vigilando. Quer dizer, quando eu contrato, mesmo não sendo síndico, eu tenho a responsabilidade na hora de contratar. Quando eu contratei a pior empresa, eu vou responder por isso. Quando eu não fiscalizo, eu também vou responder. Mas por isso que, né, o Johnny, que você falou, tem que ter uma carta convite com o memorial descritivo. O que eu quero que ele faça? O que eu exijo? O síndico contratou uma empresa de 3. Eu falei, não, você falou pintura do prédio. Não existe pintura de prédio. Fazer uma avaliação de percussão da fachada, se tiver que remover elementos, eles vão ter que refazer, vai ter que ter engenheiro de segurança, acompanhamento de técnico. A gente convidou 7 empresas, 3 só aceitaram participar. E o preço subiu. Mas Resumindo, eu acho que todo mundo já entendeu a lição de casa. Para qualquer atividade que exija um nível de verificação técnica, você precisa contar com um profissional técnico do seu lado para te dar respaldo. Se você vai no médico, você não vai tratar o coração com um médico que é de outra especialidade. É basicamente isso. Você precisa ter no seu condomínio respaldo jurídico, você precisa ter respaldo de uma contabilidade, você também vai precisar ter respaldo de um engenheiro técnico, e graças a Deus que as novas normas estão conduzindo para isso, que inclusive os novos empreendimentos que vão começar a ser entregues obrigatoriamente, não está na norma que é obrigatório, mas isso leva a uma condução de ter um profissional, porque um síndico, um profissional ali que está dentro do conselho não vai conseguir assumir essa responsabilidade de verificar quais são os documentos obrigatórios. Acho que é a última, né? A última ali. Cabe um evento A última. só sobre síndicos de prédios, condomínios. Né? Se tiver patrocinador, eu faço evento no dia que vocês quiserem. Boa. É isso. Só patrocinar. Pagando bem que mal tem, vai. Pode fazer fazer a pergunta para a Fran. Antes eu vou me apresentar. Eu sou Jamel, o engenheiro Jamel, da JM Engenharia, e a minha empresa hoje trabalha focado na área de impermeabilização. Então, por isso que eu vou fazer a pergunta para a Fran. O processo de steel frame, como que vocês executam a impermeabilização das áreas úmidas, dos telhados?
Você pode dar uma palhinha? Utiliza alguma norma? Posso, tem que atender a norma de impermeabilização. A gente não inventa nada não, tá, gente? Todas as normas existentes, elas devem ser cumpridas e atendidas. Então, tem que cumprir a norma de impermeabilização. E o sistema ele não se difere do sistema de impermeabilização que você usa hoje, já convencional. Uma manta, uma pintura polimérica, ou uma manta, só tem que aí cuidar, dependendo do substrato, quando for colocar o maçarico, aonde direcionar, né, aquela chama do maçarico para não danificar outros elementos do sistema construtivo, mas você vai usar o sistema de impermeabilização comum, convencional. Você tá de manta asfáltica. Manta asfáltica, isso. Ou uma pintura polimérica, que você pode também fazer impermeabilização com a pintura. Tá. Vários sistemas seguem o mesmo aproveitando padrão. o gancho, falando com o Tony, você vê que nas licitações públicas, o pessoal só coloca manta asfáltica, né, como impermeabilização. Não utilizam, fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, eles utilizam um produto à base acrílica. E nós aqui ainda estamos nas licitações com manta asfáltica. Aí volta naquele problema que a gente comentou lá no começo, né? Falta de técnicos qualificados, né? Ou de uma análise qualificada da planilha, para o cara não colocar impermeabilização de reservatório, por exemplo, com manta asfáltica, né? Colocar o coitado do funcionário dentro do reservatório com manta asfáltica e maçarico, e, né? Ou seja, é falta realmente de capacitação técnica. Agora, se você pegar a tabela da Prefeitura de São Paulo, a tabela de CIURB, que é uma das poucas, muito boas e gratuitas, você vê que lá tem uma série de tipos de impermeabilização que podem ser usadas, né, obviamente, obedecendo aí cada uma das situações em que elas são exigidas, né? Então, realmente, se você tem uma análise criteriosa, você aplica o correto, mas tem esse problema sim. E é duro quando põe manta asfáltica numa área que vai ter tráfego e não coloca proteção mecânica, não coloca nada, né? Ou seja, aí o problema é até maior, né? Mas realmente a gente sofre um pouco com isso, sim. Aproveitando o gancho aí, a palhinha dos síndicos, né? Vocês estavam falando com relação aos profissionais. Infelizmente, para qualquer reforma, para qualquer tipo de trabalho dentro de alguma unidade, tem que ter RT. Aí o síndico pega uma RT, o profissional lá, o empreiteiro foi lá e apresentou uma RT do engenheiro, o engenheiro não sabe nem o endereço da obra. Infelizmente, nós temos colegas aí, profissionais, que por R$200, 300, assinam uma RT e não sabe nem o endereço da obra. Infelizmente, é isso aí. Vocês são síndicos, pede quando acontecer esse tipo de situação, pede para o profissional ir lá, descrever o que vai ser executado na obra, pede a visitação dele. Então, parte de vocês também cobrarem isso aí, tá? É importante que a RT não fiscaliza nada, né? A RT é uma consequência da participação do profissional. A RT não fiscaliza nada. Inclusive, esse tipo de cenário que você descreveu, Jamel, o profissional ele fica suscetível a enquadramento no Código de Ética do Conselho por um item lá muito claro, que é acobertamento. Então, assim, se o profissional, chamado canetinha, se o profissional ele não for até a obra, tem alguma coisa errada. Mas estou te dando RT, mas a RT não fiscaliza. Quem fiscaliza é o profissional. É igual atestado, né? Atestado médico, o cara nem... Eu vou ginecologia. Eu vou até. Bom, eu como síndico também já vi várias dessas, né? Então já teve caso, por exemplo, do proprietário chegar para mim, me dar uma RT. Vou reformar meu apartamento, estou te dando uma RT. E aí você olhava a RT do cara, tava lá, envidraçamento de sacada. Aí você fala para ele assim, querido, mas veja, na sua RT está só envidraçamento de sacada. É só isso que você vai fazer? Só vai envidraçar a sacada e pular para dentro? Porque o apartamento é entregue no contrapiso, tudo. Aí o proprietário já percebeu, já fica, não, veja bem, na realidade sim, eu vou fazer só isso agora, tal. Eu como síndico, o que eu faço? Eu chamo o zelador, seu Gilson, vem cá um pouquinho. Seu Gilson, é o seguinte, está autorizado aqui a intervenção no apartamento do cidadão, mas só está autorizado subir para o apartamento dele perfil de alumínio e vidro. Fora isso, não sobe mais nada. E aí o cara, não, mas peraí, digo eu, o senhor vai fazer mais coisa?
Vou. Então o senhor precisa trocar essa RT. Eu não posso ir lá no apartamento do cara e fazer uma ingerência na obra dele, mas eu posso impedir que material entre. Aí, se ele quiser entrar pelo bagageiro do carro dele, subir escondido de madrugada, aí é uma coisa que a gente vai ver nas câmeras e vai autuar. Agora, o que eu posso é dificultar ao máximo a vida dele nesse sentido, né? Pode falar, Márcio, para a gente poder. Não, então, na verdade, eu ia falar que a gente está já com o tempo estourado, né? Então, a gente está encerrando. Mas, infelizmente, a gente realmente tem horário. E olha, estamos muito felizes, já fiquem aqui que a gente já encerrar junto. Muito obrigada, eu sei que todo mundo chegou aqui muito cedo. Foi muito prazeroso estar com vocês. E sabe qual é a maior lição desse bate-papo? Aumentando a régua, qual que é a régua? Todo mundo sai daqui agora com um pouquinho mais de conhecimento. A gente vai atingir o trabalho de formiguinha mais um. Isso faz com que nós, profissionais, independente das atuações, sejamos mais valorizados, para que, de fato, as concorrências comecem a ser justas. E nós não tenhamos a situação que o nosso amigo colocou, de 170 mil, o outro quanto que você colocou? Você deu exemplo de 170, outro geralmente é 60 mil. E aí vai. Então, o que acontece? Para que as brigas, né, entre aspas, de concorrência no mercado sejam justas, para que quando a gente entre numa concorrência de projeto, todo mundo verifique que todos os escritórios possuem a RT, que todos os engenheiros que emitem RT são responsáveis, que todos acompanham devidamente. Quando a gente vem aqui, eu vou ser muito sincero, tem que ter muita coragem mesmo para vir em rede social, dar cara a tapa. Por que a gente faz isso? Porque a gente dorme todo dia com a nossa cabeça tranquila no travesseiro e a gente sabe que a gente está fazendo a lição de casa. E se todo mundo fizesse, né, doutora Clarissa, o trabalho seria bem mais tranquilo para quem atua na área jurídica nessa parte de construção e incorporação. Eu queria só falar que, na verdade, assim, só resumir o que a Aline falou. A gente precisa que todos que estejam pleiteando ou dando uma proposta para um determinado trabalho façam, no mínimo, a mesma coisa e, no mínimo, o mínimo exigido. Essa é a ideia. Tá? A partir daí que a gente garante o mínimo exigido, aquele que ofertar mais vai ganhar concorrência, aquele que for mais eficiente e conseguir fazer o preço mais barato ganha concorrência, mas garantimos que todo mundo vai fazer o mínimo exigido. Agradeço novamente ao CREA, agradeço a todas as instituições que aparceiram, que apoiam o Café da Conexão, agradeço as empresas que patrocinam, espero que a Tex esteja no próximo. Leroy Merlin, gente, olha quanta empresa bacana aqui, dá pra gente fazer alguns cafés legais, hein? Vamos, né, Johnny? Você topa, né, Johnny? Essa galera também topa aqui de palestrante. Gente, só para vocês saberem, não é fácil organizar um evento como esse. Nós estamos aqui, nossa empresa está lá funcionando, galera está trabalhando e nós estamos aqui fazendo o nosso melhor. Se não foi o suficiente para você, saiba que de nós, hoje, vocês extraíram de alguma forma aquilo que nós tínhamos de melhor para oferecer para vocês. E a gente também busca melhorar, aprender todos os dias. Essa troca, ela é muito saudável. Nós saímos aqui enriquecidos. Eu não vou falar muito porque eu vou me emocionar. Como eu falei para vocês, a gente começou esse pequeno evento lá em junho, lá em Americana, lá na Advocacia Rodella. Eu jamais imaginei que em tão pouco tempo, não vou mentir para vocês e falar assim, eu não imaginei esse resultado. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente organizada, planejada e estratégica. Eu sempre pensei no resultado que eu queria atingir. E é uma dica que eu coloco para vocês. Se vocês não sabem aonde vocês querem chegar, vocês com certeza vão naufragar no meio do caminho. Então, é um trabalho de persistência, é um trabalho de muita garra, determinação, mas eu não imaginava que em tão pouco tempo a gente tivesse profissionais como vocês sentados aqui trocando com a gente todas essas experiências. Esse evento é para vocês, é de vocês. E eu fico muito feliz, muito orgulhosa desse time de palestrantes. Me sinto muito honrada pela credibilidade que vocês deram em estar aqui, Johnny. Eu sei que vocês dão também ali um voto de confiança em nós. Espero não decepcioná-los em relação a isso. E, realmente, eu não poderia sair daqui hoje sem dizer que eu agradeço a Deus. Eu sou cristã e tudo isso que está acontecendo aqui hoje, esse movimento, essas conexões, esse ambiente gostoso, eu acredito que é permissão de Deus e eu quero devolver a Deus aqui agora toda a honra e toda a glória da realização desse evento. Márcio?
Não, mais uma vez agradecer quem já teve que ir embora também, né? Agradecer o Dr. Marcos Monteiro, a Fabiana Albano, as pessoas que não puderam estar aqui até o final do bate-papo, mas, assim, de fato agradeço a todos vocês pela presença, pela confiança. Se a gente não citou nomes aqui, é que a gente não tem como citar o nome de todo mundo, desculpem, mas a gente adora ter todos vocês aqui conosco. Espero ver vocês nos próximos e todos os próximos. A gente não tem previsão de encerrar esse projeto, né? Agradecer ao Gianfranco, a Fran, o Johnny, obrigado a vocês também, tá bom? Palmas para vocês. Obrigado, gente. Anotem nossos contatos, quem quiser pode ligar, é o meu número, o número da Aline aí, ó. Pode anotar. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M-Consult Engenharia. A M-Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.